A primeira pergunta realizada por Hayato foi a seguinte: O alerta de perigo que captamos foi emitido por você? A pergunta, porém, não foi respondida. Eles então passaram a repeti-la durante dias. Devido às tentativas infrutíferas, Sokolov sugeriu ensinar o alfabeto tradicional e a gramática, porém de modo que a linguagem pudesse ser transmitida em etapas, como quando o professor alfabetiza o aluno, e também de forma coerente com a linguagem interpretada, ou seja, fazendo uso das técnicas padronizadas já aprendidas e do uso dos códigos já compreendidos e interpretados. Sokolov e Yusuke se revezariam nessa tarefa, e por algumas semanas se dedicaram arduamente na alfabetização do invertebrado. Finalmente, no dia 2 de julho um som foi captado e em seguida traduzido. A resposta foi exatamente assim. Como eu esperava, o povo da superfície finalmente encontrou uma forma de se comunicar conosco. Acredito que agora perceberam que não são as únicas formas de vida inteligentes neste planeta Água. Como as técnicas haviam sido aprimoradas, a tradução da linguagem do povo foi realizada praticamente em tempo real, e a resposta do cefalópode ancestral deixou todos abismados. O medo e a curiosidade tomaram conta do ambiente. O psicológico dos cientistas havia sido abalado. Porém, eles fariam tudo, em nome da ciência. Dia a dia as perguntas continuavam. Algumas eram respondidas, outras não, o que deixou todos frustrados, mas, ao mesmo tempo, decididos a estabelecer uma comunicação ativa e contínua com o animal. Ocultamente, o povo conseguiu acessar o software de comunicação do laboratório, e como o sistema utilizado pelos cientistas era alimentado por um servidor central que por sua vez era conectado à rede mundial de computadores, não tardou para que o cefalópode passasse a adquirir, ainda que sem clara intenção, conhecimento humano. Isso duraria de agosto de 2022 a dezembro daquele ano. O que ele aprenderia seria um divisor de águas na pesquisa. Somente meses depois, já estando em janeiro de 2023, que os cientistas Yusuke e Nakagawa conseguiram descobrir que o invertebrado havia acessado a internet por meio de uma infranet, uma rede ainda mais privada que a intranet. Assustado com a inteligência absurda do animal, Yusuke relatou o caso para Sokolov e Hayato, que em seguida repassaram para os demais cientistas do projeto. Todos demonstraram curiosidade e ao mesmo tempo perplexidade. Ademais, propuseram realizar uma entrevista com o povo ancestral, que ficaria conhecida como The Octopus Talking ou Octopus Podcast. Tal diálogo foi gravado em 20 de janeiro daquele ano e ficou registrado nos sistemas dos computadores do Laboratório de Pesquisa Oceanográfica que, por sua vez, faziam parte de um servidor central interno, conectado 24 horas por dia à infranet privada, mas com conexão com a internet convencional, o que permitia, ao menos em tese, o vazamento de dados por alguma ação externa ou interna. A primeira pergunta foi feita pelo Dr. Yusuke, que se expressou da seguinte maneira: Estou diante, pela primeira vez, de um ser análogo em racionalidade a nós, seres humanos. Como você nos vê, povo ancestral? Ao escutar a tradução simultânea, o cefalópode assim respondeu: Antes de responder sua pergunta, preciso corrigi-lo. Vocês são, além de nós, os únicos seres nesse planeta que conhecem as consequências de suas ações. Vocês sabem a diferença entre o certo e o errado, entre a medida e o excesso, o legal e o ilegal. Aliás, vocês criaram inúmeras leis para regulamentar o óbvio, e inúmeras brechas para se protegerem. Eu posso parecer um ser inferior e descartável para vocês, mas jamais serei um semelhante. Nós não nos valemos da própria torpeza, e nem subjugamos os outros animais para impor domínio. Vocês, ao contrário, usam a ambição e a busca incansável por riqueza e poder para destruir a tudo e a todos. Eu vejo vocês como destruidores de mundos. Assim que interpretaram a mensagem do povo, os cientistas ficaram preocupados com o grau de percepção do invertebrado. No entanto, em nome da ciência eles precisariam descobrir mais e mais. Não podiam se contentar com uma única, porém longa resposta. Yoshi Hayato seria o encarregado da segunda pergunta. De início ele foi relutante, mal sabia o que perguntar, mas assim mesmo o fez. Ao refletir um pouco, ele questionou o cefalópode. O que fez ter essa ideia de nós? O povo, então, contestou: A mensagem que vocês passam é mais frequentemente associada à guerra do que à paz. Vocês não apenas matam outro ser para sobreviver, mas o fazem por esporte, e parecem gostar disso. Embora as baleias sejam mamíferos sociáveis e inteligentes, vocês a caçam e as matam por prazer. E, no passado, usavam o pretexto de que os cetáceos nada mais eram que peixes grandes e desprovidos de senciência. Hoje, causam o encalhe de centenas desses animais em razão do uso de sonares militares e outros testes que sabem ser nocivos à vida marinha. Os humanos extirpam a vida de inúmeros seres causando a extinção por completo de uma espécie.
E, mesmo antecipando a sua própria exterminação, continuam destruindo a sua única morada. Chocado com a devolutiva do invertebrado, Mikhail Sokolov se dispôs a fazer a nova abordagem. Em tom mais ameno, ele contestou: Nem todos os homens são maus, há pessoas boas que se dedicam à caridade. Há homens e mulheres que fazem o bem todos os dias como missão. Isso não seria algo a ser levado em conta? Em réplica, o cefalópode disse: Realmente há seres bons entre vocês, porém em sua curta história na Terra, vi mais maldade que bondade, mais atos cruéis que benevolentes. Assim, ouso me questionar: como vocês podem ser considerados os mais evoluídos dentre todos os animais? A pergunta parece ser retórica. Todo o conhecimento que adquiri obtive de vocês próprios. Após uma breve pausa, o polvo ancestral continuou: Toda a história de vocês é traçada por uma linha de sangue e ódio à sua própria espécie. Vocês classificaram a si mesmos em raça, religião e etnias apenas para se odiarem. Vocês praticaram genocídio e perseguição, mas foi na guerra que elevaram o índice da maldade com armas de destruição em massa. Vocês destroem tudo o que tocam. São o arauto da tragédia e a espada da condenação. O juiz, o acusador e o carrasco. E ainda se colocam como vítimas e não como autores. Se existisse um inferno no reino animal, vocês seriam o equivalente ao diabo. Nakagawa e Hinoto ficaram sem reação ao ouvirem o que o polvo acabara de relatar. Os cientistas olharam um para o outro e perceberam que estavam diante de uma inteligência não apenas idêntica à humana, mas talvez superior. Isso tornava o animal, na visão deles, uma ameaça e não mais algo a ser estudado.